Washington vai falar um pouco sobre o tema, depois nós convidaremos a mesa Leonardo Bosch. Boa noite. Boa noite, Afonso. Muito obrigado a você e aos patrocinadores do evento pelo convite para estar aqui esta noite. E o combinado é que eu falaria então um pouco a questão sobre os limites da sustentabilidade no nosso planeta e as ameaças diante das quais nós estamos hoje e que são muito sérias e muito graves. Antes de entrar direto no ponto, eu queria dizer duas coisas. A primeira, sim, com muita frequência as pessoas dizem que eu sou ou ambientalista ou jornalista especializado em meio ambiente. Eu não sou nenhuma das duas coisas. Eu não sou militante ambientalista, sou apenas um jornalista e também não sou especializado em meio ambiente. O fato de tratar de meio ambiente é por entender que é impossível tratar de qualquer tema, seja ele econômico, político, social, cultural, sem examinar também os impactos humanos sobre o meio físico. Tudo que o ser humano faz tem impacto sobre o seu meio físico, sobre o solo, sobre a água, sobre o ar, sobre os outros seres vivos. E isso tem e pode ter consequências muito sérias. Então é preciso examinar. Como é que se vai tratar de economia sem saber o que é que está acontecendo em função das atividades econômicas? Como é que se vai tratar das questões sociais sem examinar o que é que o ser humano está fazendo e que consequências isso tem, né? Então, por isso é que eu tento tratar essas coisas todas juntas. Então, não sou um jornalista especializado em meio ambiente. Eu não disse isso. Eu sei, eu ouvi. Então, eu vou começar dizendo que nós estamos vivendo o que os americanos e os ingleses costumam chamar de um turning point, né? Um ponto de inflexão na história humana. Nós estamos vivendo uma situação de muito impacto em nível planetário e já estamos com alguns limites sendo ultrapassados ou na iminência de serem ultrapassados quando não poderiam e não deveriam ser ultrapassados. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que é um homem experiente, um diplomata experiente que está há uma década no comando da ONU, tem dito e repetido muito que o problema central da humanidade hoje não é o terrorismo como parece. O problema central está nas mudanças climáticas e nos padrões insustentáveis de produção e de consumo que já estão além da capacidade de reposição do nosso planeta. Nós estamos consumindo recursos e serviços naturais além da capacidade de reposição do nosso planeta. E isso é muito grave, porque nos coloca, digamos assim, numa situação parecida com a de uma família que gasta mais do que o seu orçamento. Ela caminha para a falência. Nós estamos consumindo mais do que o planeta consegue repor. E isto é uma advertência não de um ambientalista exaltado, de um radical, isso é de um secretário-geral da ONU, de um diplomata experiente que é habituado a lidar com as divergências no nível mundial. Agora, o mais complicado é que esses padrões civilizatórios
insustentáveis que nós estamos praticando, que nós estamos vivendo, e precisam ser mudados, eles precisam ser mudados num nível planetário também. Não basta mudar aqui ou ali, embora seja interessante, mas é preciso mudar em nível planetário. Mas nós não temos nem regras, nem instituições capazes de fazer isso num âmbito planetário. As reuniões da ONU, das convenções da ONU, exigem, para se tomar qualquer decisão, consenso. E o consenso é praticamente impossível diante dos interesses contraditórios que estão em jogo nessas reuniões. Basta ver as reuniões da Convenção do Clima, da Convenção da Biodiversidade e a dificuldade que se tem de tomar qualquer decisão. Agora ainda houve a 12ª reunião da Convenção do Clima em Nairobi, no Quênia, e praticamente não se avançou nada. Enquanto isso, o problema se agrava muito. E nós precisaríamos encontrar caminhos capazes de informar a sociedade no Brasil e em todos os lugares para que ela seja capaz de se mobilizar, de discutir, de criar plataformas políticas em torno dessas questões e de levá-las para o sistema eleitoral. Exigir dos candidatos que tenham compromisso com essas questões. Não é uma discussão ideológica no sentido tradicional. Nem o capitalismo, nem o socialismo foram capazes de criar padrões de produção e consumo sustentáveis e nem matrizes energéticas compatíveis com as necessidades e com as possibilidades do nosso planeta. Os resultados são a cada dia mais inquietantes e com eles nós vivemos um novo tempo. Não se trata mais de cuidar apenas do meio ambiente, de proteger o meio ambiente. Trata-se de não ultrapassar limites que colocam em risco a própria vida, a própria espécie humana. E de encontrar formatos que permitam reduzir essas atividades incompatíveis com a sobrevivência. As informações sobre mudanças climáticas que chegam a cada dia são mais graves. Há uns 3 anos, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o órgão científico da Convenção do Clima e que reúne mais de 2.000 cientistas do mundo inteiro, fez um diagnóstico dizendo que se as emissões de poluentes da atmosfera que intensificam o efeito estufa continuassem no ritmo em que vinham, que ao longo deste século a temperatura do planeta subiria entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Com isso, haveria uma intensificação muito forte de secas, de inundações, de furacões, de dificuldades progressivas no abastecimento de água. E o nível dos oceanos se elevaria entre 8 e 88 centímetros, o que significaria a inundação das áreas costeiras, onde vivem mais de 40% da população mundial, e o desaparecimento de mais de 30 países-ilhas.